Evangelho de João, capítulo 10, vamos ler os versos de número 27 e 28. Diz assim a palavra do Senhor: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Verso 28. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu quero que você frise no verso de número 28, só no comecinho, onde Jesus diz: dou-lhes a vida eterna. Jesus está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu dou para elas a vida eterna. Irmãos, todos nós desejamos grandemente que o mundo fosse um lugar de paz. Nós desejamos, irmãos, em nosso coração que o mundo fosse um lugar onde não houvesse ódio, nenhum rancor, nem corrupção, nem mortes, nem roubos, nem a deslealdade. Nós gostaríamos, irmãos, e desejamos que o mundo fosse um lugar sem doença e sem dores. Esse é o desejo do nosso coração. E é fato, irmãos, que nós estamos cansados dos sofrimentos e das dores. Você está cansado, eu estou cansado. A gente liga a nossa televisão todo dia na nossa casa e vê sangue sendo derramado. Uma notícia que me revoltou bastante foi um policial que agrediu uma mulher grávida esses dias, e a mulher deu à luz ali no meio da rua. A gente vê os terroristas, irmãos, matando pessoas e mais pessoas. A gente vê líderes, jovens, líderes de facção, matando um ao outro. A gente vê, irmãos, doenças se alastrando por sobre a terra. A gente vê, irmãos, o amor se esfriando no coração de quase todos, como diz a palavra de Deus. Irmãos, é por esse motivo que hoje à noite nós vamos meditar nesta tão grande e maravilhosa promessa de Jesus Cristo, a eternidade. Irmãos, nós vamos esta noite meditar sobre a promessa de Jesus, que diz no verso 28, eu dou-lhes a vida eterna. Nós vamos meditar um pouco, irmãos, sobre como será a eternidade na nova terra, na cidade santa, que é a Nova Jerusalém. Vamos responder aqui algumas perguntas como: quem serão os habitantes da eternidade? Quem habitará a nova terra? Quem habitará a cidade santa? O que farão os salvos na eternidade? Quais serão suas atividades? O que é mito e o que é verdade sobre a eternidade? Os salvos viverão no céu ou na nova terra? Quem não entra no descanso de Deus na eternidade, quem será privado de entrar na eternidade? Será que é possível, irmãos, saber como serão nossas vidas na eternidade? O que é que a Bíblia diz? Irmãos, e quando a gente passa a falar sobre a eternidade, o primeiro ponto que a gente deve frisar, a primeira coisa a se dizer sobre isso é que durante nossas vidas nós colecionamos alguns mitos sobre a eternidade. E esses mitos, irmãos, vêm através da religião, através de filmes, através de novelas, através da cultura, inclusive através da igreja. Em algumas igrejas é pregado sobre a eternidade de forma um tanto equivocada. E na grande maioria das vezes, irmãos, nós aprendemos apenas que na eternidade as pessoas serão espíritos flutuando, tocando harpas e cantando glória a Deus e aleluia. E passando assim, irmãos, para a gente uma ideia de um lugar monótono, um lugar sem muita atividade, sem muita coisa para se fazer. Passando uma ideia de uma eternidade entediante para a gente. Mas, irmãos, o que a Bíblia nos promete no livro de Apocalipse, no capítulo 21 e 22, é que o céu não será algo monótono. Na eternidade não será algo monótono. No céu não, na nova terra. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais na frente. No livro de Apocalipse nós encontramos uma descrição detalhada do lugar eterno que Deus preparou para um povo escolhido. Como será a eternidade? O que faremos lá? Irmãos, após o arrebatamento, após o derramar da ira de Deus, após a consumação dos séculos, nós vamos ver que Deus tem preparado um lugar de habitação para os crentes.
A Bíblia chama esse lugar, irmãos, de novos céus e nova terra. Abra comigo em Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo de número 21. Você que nos acompanha pela Web Rádio Missão de Fé ou pelo YouTube, acompanhe também com a gente. Pelo Facebook, né, irmã? Acompanhe com a gente, abra a sua Bíblia. Tudo que for dito aqui vai acompanhando passo a passo. Nós vamos agora, irmãos, aprender o que são os novos céus e a nova terra. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre este tão maravilhoso lugar preparado pelo próprio Deus como habitação de seus servos. Apocalipse capítulo 21, somente o verso 1. Leia comigo, irmãos. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. A primeira coisa a se dizer, irmãos, é que ao contrário do que muita gente pensa, nós não viveremos no céu, e sim numa nova terra. Irmão Marcelo, agora você me entristeceu. A gente vem aprendendo desde pequeno pelas músicas e algumas pregações que o crente vai viver no céu. Irmãos, não. A Bíblia, ela vai nos prometer uma nova terra. João diz que viu um novo céu e uma nova terra. Nós não iremos para a cidade no céu. Leia comigo o verso 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Irmãos, a cidade santa, ela está no céu. Deus preparou um lugar santo no céu. E essa cidade, irmãos, João viu ela descer dos céus à terra. João viu, irmãos, que aquela cidade descia do céu, vinda da parte de Deus. E se você ler comigo ainda no capítulo 21, verso 9 e 10, diz: e veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas pragas, e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito, verso 10, a um grande e alto monte, mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E se você abrir comigo, irmãos, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 13, volta um pouco. 2ª Epístola de Pedro, capítulo de número 3, verso de número 13, que diz assim, pega o verso 12, irmãos, que diz assim: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós quem? Os crentes, os servos de Jesus Cristo, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Irmãos, o lugar de habitação dos crentes em Jesus Cristo será a nova terra. João viu uma nova terra. E quando a sua visão, irmãos, João diz, viu um novo céu, ele não está dizendo de céu como habitação dos crentes. Quando ele diz, viu um novo céu, que céu é esse? No verso 1 ele explica, Apocalipse 21. Ele vai explicar que céu é esse. Ele vai falar céu não como habitação dos crentes. Apocalipse 21, no verso de número 1. Viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Irmãos, ele fala do novo céu em comparação com o céu que foi destruído na consumação dos séculos. Quando João diz, viu um novo céu, não é o céu de habitação dos crentes. João não está falando aqui, irmãos, de um novo céu como um lugar de habitação para aqueles que creem em Cristo Jesus. Ele se refere ao novo céu. Mas é daquele céu que Deus criou lá em Gênesis. Quando João fala aqui, irmãos, que viu um novo céu em sua visão lá na ilha de Patmos, preso, ele não fala de céu como habitação, ele fala de céu como firmamento. Abre comigo em Gênesis, capítulo de número 1.
Livro de Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento, e fez separação entre águas que estavam abaixo do firmamento e águas que estavam acima do firmamento. E assim foi, e chamou Deus do firmamento os céus, e foi tarde de manhã o segundo dia. Agora, lê a partir do verso 14. E disse Deus: haja luminares no firmamento dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Verso 17. E Deus pôs no firmamento dos céus para iluminar a terra. Irmãos, quando João diz: vi novo céu e uma nova terra, é como se você saísse aqui fora e olhasse para o céu e olhasse para a terra. Foi isso que João viu. João viu uma nova criação. João viu um novo céu, um novo firmamento. João viu aquilo que Deus tinha criado em Gênesis, só que de uma forma diferente. Não um céu de habitação para os crentes. Nós vimos aqui, vou repetir. Vou ler aqui no que eu escrevi na minha anotação. Sendo assim, irmãos, o novo céu é o firmamento, e a nova terra é a habitação dos crentes em Cristo Jesus. João viu coisas novas, irmãos. João viu novidades ali. E quando o crente morre hoje, irmãos, ele vai para o céu. O crente que morre hoje, ele vai para o que a Bíblia chama de paraíso, seio de Abraão, terceiro céu. Apocalipse vai chamar também de aqueles que estavam abaixo do trono de Deus. Apocalipse capítulo 6, verso 9. O crente hoje, quando morre, ele vai para o céu. Mas com a leitura rápida em Apocalipse, a gente vai ver que o crente, na ressurreição, a sua alma vai se juntar novamente ao seu corpo. O crente terá um corpo glorificado. Vou falar sobre o corpo glorificado um pouco mais na frente. E esse corpo glorificado que vai habitar na nova terra. Irmãos, nós viveremos numa nova terra. Nós viveremos numa terra restaurada. No ato da ressurreição, a alma dos mortos voltarão para os seus corpos, que serão glorificados e habitarão numa nova terra. A palavra novo, que João usa lá em Apocalipse capítulo 21, vi novo céu e uma nova terra. Ela é uma palavra grega, irmãos, koinos. O que significa koinos? Kainos, perdão. Para o nosso vocabulário novo, a palavra novo, no idioma grego, nos apresenta 2 palavras, que são elas neos e kainos. Se formos aqui, irmãos, consultar no dicionário grego, nós iremos encontrar diferentes significados para essas 2 palavras. Neos seria traduzido por novo, jovem, recente, jovial, novo no sentido de tempo, recém-formado. Mas a palavra que João usa, irmãos, com relação a novo céu, é a palavra kainos, que seria traduzida por novo na espécie, no caráter, no modelo, renovado, melhorado, de maior excelência. Não novo com relação a tempo, como a palavra neos, mas novo na forma e na qualidade. Um novo melhor que o velho. João diz: vi um novo céu e uma nova terra restaurada, transformada, sobremaneira melhor que a velha terra, melhor que o antigo céu. Daí, irmãos, fica a pergunta. Aprendemos aqui que João viu uma terra melhorada, uma terra restaurada, mas daí fica a pergunta: que novidades João viu? O que de novo João viu na nova terra e no novo céu? O que é que havia diferente naquele lugar? Irmãos, quando a gente for morar na nova terra, o que é que a gente vai ver de novo?
O que é que a gente vai ver, irmãos, de novidade naquele lugar de habitação? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Abre comigo Apocalipse 21, volta lá para o texto inicial. Hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia, irmãos. É meio que um estudo sobre a eternidade, o que a Bíblia diz sobre a eternidade. Que novidades nós encontraremos naquele lugar maravilhoso que Deus preparou? Verso 1, mais uma vez. E vi novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Parte final, é a primeira novidade. Não é uma novidade do que existirá, mas é uma novidade do que não existirá. E o mar já não existe. A primeira novidade apresentada por João, irmãos, está no verso 1. O mar já não existe. E durante a minha pesquisa, meus irmãos, eu vi alguns dizerem que o fato de o mar não existir na nova terra é porque para o judeu o mar sempre simbolizou o mal, o caos e toda sorte de malignidade. Eu, por exemplo, não creio nessa forma de pensar. Eu não creio, irmãos, que Deus ia pegar um pensamento de uma tradição judaica e colocar dentro da Bíblia. Irmãos, e por que é que o mar já não existe? Não sei, irmãos. Ele não está aqui usando de forma alegórica no seu falar. João está dizendo que o mar já não existe porque simboliza isso. A Bíblia não nos relata. A Bíblia só diz que o mar já não existe. Mas uma coisa é fato, irmãos. O mar é um lugar lindo. O mar é bonito. Quando você vai na praia, é bom você ficar olhando para o mar, vendo ali o horizonte, os barcos passando. Mas se Deus diz que o mar já não existe na nova terra, e o mar é bonito, você consegue imaginar que coisas belas Deus criou para substituir o mar? Sim, a gente viu que a palavra Kainos fala de novidades, coisas renovadas, coisas melhores que o antigo. Você consegue imaginar, irmãos, na tua mente, na eternidade, o mar não existindo, e no lugar do mar coisas muito melhores, coisas muito mais lindas? Dá para a gente ter uma ideia aqui da eternidade. E certamente, irmãos, o que Deus criou para substituir o mar é algo de encher os olhos. É a primeira novidade, a primeira coisa que a gente conta na Bíblia para dizer que será um lugar lindo. O mar já não existe. João já falou do mar que deixará de existir na eternidade. Agora, irmãos, ele continua falando de outras coisas que deixarão de existir na nova terra. Não é só o mar. Verso de número 4. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Irmãos, todos os males, todas as tristezas, todas as dores que nós vivenciamos no mundo atual serão extintos na eternidade. Irmão, essa revolta que você sente quando liga a televisão ou lê na internet alguma notícia má, essa revolta que você sente não existirá mais. A dor da perda de um familiar, de um ente querido, não existirá mais. Por quê? Verso 4. Ele limpará dos olhos toda a lágrima e não haverá mais morte. Irmãos, não haverá mais morte. Não haverá mais quem te roube, não haverá mais quem te mate, quem te faça o mal. Irmãos, essa é uma das grandes promessas. Não haverá mais morte. Quem entrar na cidade santa, na nova Jerusalém, na nova terra, vai viver para sempre, irmãos. E vai poder andar naquelas ruas sem se preocupar com a maldade. Não haverá mais violência, assaltos, assassinatos, doenças, guerras, porque na eternidade tudo isso serão coisas passadas. Ele diz no final do verso 4, porque já as primeiras coisas são passadas. Irmão Lucélio, o que mais não haverá na eternidade? O que mais não haverá na eternidade? Verso 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis,
e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com enxofre, o que é a segunda morte. Irmãos, as pessoas que vivem nessas práticas abomináveis são as mesmas que negam a Cristo com suas próprias obras. Portanto, não tem lugar para elas nesse reino onde habita a justiça. As pessoas, irmãos, que vivem nessas práticas não têm lugar no reino de Deus. Não tem lugar na nova terra. As pessoas, irmãos, que vivem na fornicação, na incredulidade, nas feitiçarias, nas idolatrias, na prática da mentira, não habitará no reino de Deus. As pessoas, irmãos, que botam uma arma na cintura e saem para assaltar as pessoas, não tem lugar no reino de Deus. Os mentirosos não têm lugar no reino de Deus. Os tímidos, sabe quem é o tímido, irmão? Ixi, irmão, isso está ruim. Eu sou uma pessoa tímida, eu tenho vergonha de falar em público. Eu sou tímido porque eu tenho vergonha de chegar em alguma pessoa para conversar. Eu não sei me comportar bem numa entrevista de emprego, eu sou tímido. Irmãos, não é dessa timidez que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando, irmãos, de você que se envergonha do Evangelho de Cristo. A Bíblia está falando, irmãos, de você que tem vergonha de falar do Evangelho, que tem vergonha de dizer que é crente. De você, irmãos, que não abre a boca para pregar o Evangelho para uma pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus. É desses tímidos que a Bíblia está falando. Talvez na tua versão tenha covarde. Os covardes não herdarão o reino de Deus. Os que se acovardam de pregar o Evangelho, de desembainhar a espada do Evangelho, irmãos, e pregar esta tão poderosa palavra de salvação para aqueles que precisam. É desse tipo de timidez e covardia que a Bíblia está falando, irmãos. A parte que lhes cabe será o lago de fogo que arde com enxofre, o que é a segunda morte. Essa classe de pessoas, irmãos, também não herdará o reino de Deus. E aqui no verso 8, é uma parte que fala sobre a eternidade, mas de outro tipo, outro jeito de eternidade, outra maneira de eternidade. Essa, irmãos, é a eternidade que a Bíblia chama de segunda morte, lago de fogo que arde com enxofre. É um tema para uma outra mensagem. Eternidade parte 2, eu poderia chamar. Hoje eu quero me ater especificamente à eternidade na nova terra. O reino de Cristo, irmãos, é um reino perfeito de paz, para todos sempre, longe do pecado e de todo o reino de Deus. Vou repetir, não haverá mais dor, choro, pranto, enfermidades, morte. Não haverá assaltantes, os ladrões, pessoas que vendem drogas para acabar com a vida dos jovens. Não vai haver, irmãos, ladrões naquele lugar. Não vai haver, irmãos, a maldade, a morte. Não vai haver, irmãos, quem faça o mal com ninguém. Lembra o que a gente leu lá em 2 Pedro? Que nós, segundo a promessa, esperamos novos céus e uma nova terra onde habita a justiça. Assim será a eternidade, irmãos. Assim, irmãos, vai ser uma eternidade na presença de Deus. Irmão Auricélio, o que não mais existirá na eternidade? O que mais deixará de existir na eternidade? Verso 23, capítulo 21, verso 23. E a cidade santa, aleluia, glória a Deus, não necessita de sol e nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Irmãos, essa é a melhor parte da eternidade. Irmão Auricélio, você disse que não vai haver mais dor, nem morte, nem doença, nem aflição. Isso não é o melhor da eternidade? Não, irmãos. O melhor da eternidade é que não vai haver mais luz e sol. Só isso, irmão Auricélio? Não, irmãos. É porque a novidade que João viu no céu ali é a glória de Deus resplandecendo sobre aquele local.
Irmãos, no firmamento, onde você olha para o céu e vê hoje o sol e a lua e as estrelas, não existirão mais. Por quê? Porque a glória de Deus tem iluminado, irmão. Porque, irmãos, continua no final do verso, o Cordeiro é a sua lâmpada. Irmãos, naquele local, na eternidade, nós não precisaremos das luzes emitidas pelo sol, lua e estrelas. Por quê? Porque Deus vai iluminar a eternidade. A Bíblia diz, irmãos, que naquele local não haverá mais noite. Vai ser um dia eterno. Só tem brilho, não tem mais trevas. Irmãos, a gente consegue imaginar aqui, tem uma pequena imaginação sobre essa luz. A gente vai ver que os profetas disseram, alguns deles, e vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a glória de Deus enchia o templo. Irmão, você consegue imaginar a glória de Deus brilhando naquele local por toda a eternidade, ininterruptamente. Irmãos, se essas luzes aqui se apagar, a gente fica no escuro. Porque essas luzes aqui, elas são passageiras. Mas a luz de Deus não, irmãos. A luz de Deus, ela brilhou, brilha e brilhará por toda a eternidade. E é sobre essa luz que nós estaremos andando. É nessa luz, é nessa iluminação vinda da parte de Deus que iluminará a nova terra, que iluminará a vida dos crentes em Jesus por toda a eternidade. A única luz que brilhará no céu será o resplendor da glória do Todo-Poderoso. O profeta Isaías falou sobre isso também, irmãos. Abra comigo Isaías, capítulo de número 60. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 60. Verso de número 19, que diz: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, e nem com seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Verso 20: nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os teus dias do teu luto findarão. Irmãos, daqui a algumas horas o sol vai brilhar acima de nossas cabeças, mas depois de mais algumas horas ele vai embora, dando lugar às trevas, dando lugar à noite, à escuridão. Não nesse lugar, irmãos. Porque nesse lugar que a Bíblia promete em Apocalipse capítulo 21, capítulo 20, e não somente Apocalipse, mas em toda a Bíblia, promete, irmãos, que a luz é ininterrupta. Promete, irmãos, que Deus será o nosso sol e Deus será a nossa lua. Deus será o nosso iluminar. A glória de Deus iluminará a nova terra. A glória de Deus, irmãos, estará presente e nós nunca mais veremos uma noite na presença do Todo-Poderoso. E isso, irmãos, é a melhor parte da eternidade. Você e eu estaremos na presença do Todo-Poderoso. Aqueles que depositam a sua fé e esperança em Cristo Jesus para a sua salvação, reinará com Cristo por toda a eternidade na presença do Todo-Poderoso. Irmão Auricélio, por quanto tempo? A Bíblia diz que é por toda a eternidade, irmãos. E imagine a melhor alegria que você já experimentou em toda a sua vida. Seja causado por ganhar algum bem material, seja por um pecado que você tenha cometido durante a sua vida, e aquilo de alguma forma te causou uma alegria, obviamente temporária, obviamente passageira, obviamente, irmãos, aquela alegria causada por algum acontecimento da tua vida, passou, foi embora, já foi. Mas, irmãos, a alegria prometida na eternidade será um gozo e uma alegria ininterrupta. A Bíblia diz, irmãos, que nós veremos na presença de Deus, e na presença de Deus a alegria. A alegria, irmãos, de estar na presença de Deus aqui na terra é maravilhosa, quando a gente ora e sente que Deus está ouvindo a nossa oração.
Sente que Deus está ali contemplando a gente, cuidando da gente. Irmãos, isso é maravilhoso. Mas isso é apenas um vislumbre da eternidade. A presença de Deus, irmãos, é a melhor parte da eternidade. Na nova existência não serão necessárias outras fontes de energia a não ser a própria presença gloriosa do Senhor. Apocalipse capítulo 22, verso 5. Louvado seja o nome do Senhor. Diz: e ali não haverá mais noite, e nem necessitarão de lâmpada, nem luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Irmãos, a mensagem poderia parar aqui. A mensagem poderia parar aqui. Isso aqui, irmãos, já preencheu o nosso coração de alegria. A gente vai viver num lugar, irmãos, onde a presença de Deus estará ali por toda a eternidade. Não haverá mais noite. O melhor da eternidade, irmãos, é que ela será na presença gloriosa do Senhor. Contemplaremos sua face para todos sempre. Apocalipse capítulo 21, verso 3. E ouvi, para corroborar com o que eu acabei de dizer, que será na presença de Deus. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Irmãos, a nova terra será a casa de Deus com seus filhos. A nova terra será o tabernáculo de Deus com os homens. Hoje o Espírito Santo habita em você, Deus habita em você, dentro do seu coração. Mas na eternidade nós habitaremos com Ele. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Da consumação dos séculos em diante, nós estaremos lá com Ele, na presença dEle. E Ele estará conosco por toda a eternidade, irmãos. Agora a gente lê aqui no verso 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. João, irmãos, desse momento em diante, ele passa a falar, e também depois no verso 9, sobre a cidade santa, a nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, irmãos, é uma cidade maravilhosa. A gente vai ler a respeito dela daqui a pouco. Essa cidade, irmãos, existe a nova terra, que vai ser a habitação dos crentes. E existe uma cidade que a gente passa a entender pela leitura que ela é a capital do reino de Deus. É uma cidade, irmãos, que apesar de haver várias belezas naquela nova terra, existe essa cidade, que é uma beleza que sobrepuja as demais. É uma beleza, irmãos, tão grande que João passa por vários versos, a partir do verso 9, escrever sobre ela, como era aquela cidade. O que foi que João viu? Do verso 9 em diante, a gente vai fazer uma leitura um pouco extensa, e durante a leitura eu quero parar em alguns pontos para a gente refletir, para a gente, como poderia dizer, meditar um pouco sobre alguns versos. Verso 9. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas. E são os nomes das 12 tribos de Israel.
Da banda do Levante havia 3 portas, da banda do Norte 3 portas, da banda do Sul 3 portas, e da banda do Poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. Verso 16... A cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura são iguais. Irmãos, para bem aí. Você consegue imaginar, primeiro, para você ter ideia da grandeza dessa cidade, ele vai dizer, na parte B do verso 16, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Se a gente for converter esse número na unidade que a gente conhece aqui no Brasil, 12.000 estádios equivalem a 2.200 metros. Era uma cidade quadrada que tinha 2.200 metros de altura, largura e profundidade, extensão. Você consegue imaginar, irmãos, naquela cidade de ouro puro, quadrada, que tinha 2.200 quilômetros, irmãos, é como ir daqui para Brasília. Sabe qual é a altura, irmãos? Para a gente ter aqui uma ideia melhor sobre a altura dessa cidade, eu quero falar aqui um pouquinho sobre o Burj Khalifa. Burj Khalifa é o prédio, o edifício mais alto do mundo. Se encontra em Dubai. Aquele edifício, irmãos, tem 828 metros. Se você está na base daquele edifício e estiver olhando para o pôr do sol, quando o sol se esconder ali no horizonte, você pega o elevador, sobe, vai até o alto, você passa a ver o sol de novo, de tão alto que é aquele prédio. Você vê o pôr do sol 2 vezes, em outras palavras. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a cidade santa, a sua altura e largura, tinha 2.200 quilômetros. Irmãos, é uma cidade que é quase 3 vezes mais alta do que o edifício Burj Khalifa, que tem 828 metros. Ainda estão querendo fazer um maior de 1 quilômetro, 1.000 metros. Mas ainda não se compara, irmãos. Eu estou falando aqui de prédios. A Bíblia está falando de uma cidade. Irmão, sério, aquela cidade é de ouro mesmo. O Apocalipse ele tem tanta linguagem figurada, tem tantas imagens assim, tantas coisas para a gente raciocinar e pensar, será que de fato é ouro mesmo? A linguagem dele é tão difícil. Irmãos, uma coisa que a gente deve aprender aqui em Apocalipse, quando a linguagem é figurada, a gente percebe. Quando a linguagem é figurada, como o dragão é Satanás, a antiga serpente. Tem aquelas figuras, dragões, tem besouros que vai atormentar as pessoas. Tem algumas linguagens figuradas mesmo, mas a gente vai ver aqui, irmão, se aquela cidade, João não dá um paralelo para ela, não imagina ela como parecesse com nada. Não, ele disse que aquela cidade é de ouro mesmo, não tem linguagem figurada aqui, irmãos. A cidade é de ouro mesmo, 2.200 quilômetros de ouro puro. De ouro límpido, de ouro resplandecente como se fosse vidro. Irmãos, um homem aqui na terra, quando ele acha um ouro, ele acha ali na terra, numa mina, numa caverna, em algum lugar que ele ache ouro ou qualquer outra pedra preciosa, ele vai encontrar aquele ouro no estado bruto. E aquele ouro no estado bruto, ele precisa ser queimado, precisa ser derretido, fundido, para que aquele homem possa tirar as impurezas, para que aquele ouro fique puro. Meu irmão, a impureza nessa cidade não existe. O ouro é tão límpido, tão resplandecente, que a Bíblia diz que ele parece com ouro. Isso aqui para falar da limpeza, da purificação que há naquela cidade. Não entra nada imundo, mas nada mesmo. Agora vamos ler aqui a partir do verso 17. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo.
E a fábrica de seu muro era de jaspe, a fábrica era do que o muro era feito. E a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito e o oitavo berilo, o nono topázio e o décimo crisópaso e um décimo jacinto e o duodécimo ametista. Irmãos, para bem aí. A Bíblia vai dizer que aquele ouro era feito de pedras preciosas, como jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro. Tudo bem. Em verso 19, ele vai dizer que os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. E a cada fundamento, João vai descrever o que ele viu. Ele vai dizer: o primeiro fundamento era de jaspe, a segunda safira, o terceiro, e o quarto, e o quinto. E vai dizer nomes de pedras: topázio, berilo, jacinto. Irmãos, um dia eu peguei essa passagem da Bíblia e estava lá na internet. Jacinto, para ver a imagem. Jaspe, ver a imagem. Irmãos, são pedras uma mais lindas do que as outras. Mas o que eu estava vendo ali na internet, irmãos, eram pessoas com mão cheia de pedras preciosas, ou uma pedra preciosa, de berilo, esmeralda, jaspe, jacinto, topázio, mas aqui, irmãos, são fundamentos de uma cidade inteira. Se você ver na internet, fizer o mesmo que eu fiz, e olhar pedra por pedra, como é, você vai ver que lindas são aquelas pedras. Agora você consegue imaginar, irmão, uma cidade que está encravada em suas paredes e fundamentos, essas pedras. É lindo, irmãos. A gente só consegue aqui imaginar. Você está vendo aqui, falando um pecador, tentando falar da eternidade. Mas, irmãos, o que a gente vai ter ideia aqui essa noite, está tendo ideia, é só do sopé da montanha. Eu estou só falando do que eu estou lendo aqui na Bíblia. João, ele falou aquilo, mas nossa mente pequena, humana, limitada, não consegue ter a totalidade do que será a eternidade, do que será essa cidade. É lindo, irmãos, com certeza. Geralmente aqui quando a gente vai fazer alguma coisa, vamos dizer uma construção. Tem aqui a foto da construção, uma casa, por exemplo. Aqui está a expectativa. Quando você fizer, vai ser a realidade. E nem sempre a realidade é melhor do que a expectativa. Aqui com a nova terra é diferente. A gente tem a expectativa, mas a realidade vai ser muito melhor. A gente não consegue imaginar, irmãos, ter ideia de quão maravilhoso vai ser aquele local. Verso 21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Irmãos, para bem aí. As 12 portas eram 12 pérolas. Ele não está dizendo que tinha pérolas, pedaços de pérolas, ou aqui ou ali. Ele vai dizer, cada porta era uma pérola. Imagine uma grande pérola, grandes pérolas formando portas. Verso 21. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Vou repetir, o melhor da eternidade é estarmos na presença de Deus para sempre. Verso 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro será a sua lâmpada. Verso 24. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória... Verso 26, perdão. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Irmãos,
É algo tremendo, é algo assim que não dá para a gente ter 100% da noção de quão maravilhoso é aquele local. Não dá, irmãos, para a gente imaginar. A gente está aqui, irmão, a cidade era de ouro. Você consegue imaginar uma cidade de ouro, mas, irmãos, vai ser algo de encher os nossos olhos. Vai ser algo, irmãos, de encher o nosso ser de alegria. Ver aquela luz vinda do Cordeiro de Deus. Vai ser algo, irmãos, de encher o nosso coração de uma maneira tremenda e maravilhosa e eterna que não tem como eu expressar em palavras. É inefável, como diz Paulo. E mais uma coisa, irmãos, nós não viveremos na eternidade com o corpo que temos hoje. Nós seremos o quê? Transformados. Abre comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50 até o 54 diz: E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Irmãos, você não vai entrar no céu no corpo que você está hoje, no céu não, na nova terra. A gente está tão acostumado em falar céu, céu, céu. Você não vai entrar hoje. A Bíblia diz que carne e sangue, em outras palavras, que a matéria humana, o corpo humano, não vai entrar no reino de Deus. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção pode herdar a incorrupção. A Bíblia diz, irmãos, Paulo, verso 51, e eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Irmãos, falando aqui bem por cima, esse tema, o corpo glorificado, era tema para mais uma pregação, mas falando aqui bem rapidamente, bem por cima, o que a Bíblia nos diz sobre esse corpo, irmãos, que ele é um corpo que não adoece, ele é um corpo que não se cansa, ele é um corpo que não morre. Ele é um corpo de glória. Eu não consigo imaginar o que é um corpo glorificado. A gente vai ser revestido da glória de Deus para poder entrar no reino de Deus. A Bíblia diz que a gente vai ter um corpo semelhante ao corpo de Cristo. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Antes é no momento, no tocar da última trombeta. Quer estejam mortos, quer estejam vivos, os crentes serão transformados, serão glorificados para poder herdar o reino de Deus. E ele continua dizendo, verso 53, porque convém que isto que é corruptível, a matéria, o teu corpo, do que você é feito hoje, se revista da incorruptibilidade, o corpo não se corrompe, e isto que é mortal se revista da imortalidade, este novo corpo não morre. E quando isso que é corruptível, o teu corpo, o meu corpo, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Irmãos, nosso estágio final será a glorificação, será morar no reino de Deus, habitando nesse corpo. Habitando, irmãos, num corpo que é o corpo necessário para se estar na presença de Deus, irmãos. Você consegue imaginar
O que aconteceria comigo e com você se Deus aparecesse para a gente agora? Nós seríamos desintegrados. A gente seria, irmãos, a gente viraria poeira. Irmão, mas o profeta não viu o Senhor, irmãos. O que o profeta viu foi como algo embaçado. Ele só viu a glória de Deus. Ele teve só um vislumbre da glória de Deus. Quem vê a Deus morre. No Antigo Testamento, lá no Pentateuco, diz que quem vê a Deus morre. Quem contemplar a glória de Deus no corpo que a gente está, a gente, irmãos, vira poeira. Você consegue imaginar o que é isso? Você consegue imaginar você estar diante da santidade de Deus? Você seria desintegrado. Você viraria poeira, você viraria menos que nada. Por isso Paulo diz, é necessário, convém que a gente seja transformado. Irmãos, a Bíblia diz que os limpos de coração verão a Deus. E verão a Deus no corpo glorificado, não no corpo pecaminoso que a gente está hoje, não nessa matéria. Então, irmãos, eu quero partir aqui já para a conclusão. Sabe por que é que Jesus morreu na cruz do Calvário? Preocupado com a nossa eternidade, com a tua eternidade, com a minha eternidade. Sabe por que, irmão, que às vezes a gente esfria na fé? Porque a gente acaba esquecendo um pouquinho da eternidade. A gente meio que perde aquela alegria da salvação, como pediu Davi lá no verso 51, por conta de algum pecado. E a gente esfria na fé e acaba meio que deixando de lado a eternidade. Irmãos, a eternidade é o que esquenta, é o que esquenta o crente, esquenta a vida do crente. Pensar na eternidade, irmãos, deixa a gente muito mais ligado com as coisas de Deus. Paulo diz lá em Colossenses, pensar nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Irmãos, sabe por quê que muitos estão lotando os templos ali que são regidos pelos falsos profetas? Porque não pensam na eternidade, porque pensam nas coisas que são aqui da terra. Eles estão lotando ali, irmãos, aqueles templos de falsos profetas, porque eles não querem a eternidade. Eles querem aquilo que é passageiro, aquilo que é corruptível. Eles querem as glórias da terra. Sabe por quê, irmãos? Muitos ministérios caem porque a liderança deixa de pregar sobre a eternidade e passa a pregar as glórias terrenas. Eu já vi ministérios se desviarem porque o pastor que falava sobre a eternidade hoje fala sobre as glórias terrenas. Eu vi isso acontecer. Eu saí de um ministério por conta disso. O pastor que pregava o arrependimento, o reino de Deus, o pastor que pregava salvação e arrependimento, passou a pregar o ouro que perece, o ouro da terra. Eu vi isso acontecer, mas vários ministérios. Hoje nós vemos homens, irmãos, na televisão ou na internet, que no início do seu ministério, até nas rádios, eles pregavam a eternidade. Hoje não mais. Hoje a eternidade não é primazia na pregação deles. Hoje a eternidade, irmãos, a eternidade saiu da maioria dos púlpitos brasileiros. Não se fala mais da habitação dos crentes. Não se fala mais da santa cidade. Irmão Auricélio, a cidade é feita de ouro. Eu digo, E aquele ouro, irmão, só vai servir para a gente andar por cima. Porque o que nos importa na eternidade é a presença de Deus. Irmãos, e por que é que muitos homens estão hoje lutando, morrendo, se matando, se degladiando pelo ouro que perece? Irmãos, o ouro na eternidade só vai servir para uma coisa, para a gente andar por cima, para a gente pisar em cima dele, porque a nossa riqueza vai estar com o Pai por toda a eternidade. Irmãos, lembra do começo da mensagem, onde eu disse que nós gostaríamos que o mundo não houvesse violência, nem dores, nem guerra, nem doenças? Então, irmãos, nós vimos aqui através da palavra de Deus esta noite que tudo isso será possível na eternidade. E só há um meio, só há um caminho para sermos participantes destas maravilhosas bênçãos eternas. Irmão, quem é o caminho?
Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho. Não é religião, não é placa de igreja, não são as nossas obras, mas é a obra de Cristo na cruz do Calvário. É o sacrifício do Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Às vezes a gente tem buscado isso pelas nossas próprias obras, ou pela oração de líderes, ou por praticar determinados ritos religiosos, mas não, irmãos. Cristo fez tudo, Ele cumpriu tudo. Eu quero ler aqui alguns versículos para finalizar. João, Evangelho de João, capítulo de número 6. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 35, diz: E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Verso 47, do mesmo capítulo: Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Verso 58, eu sou o pão da vida. Verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, e eu darei, pela vida do mundo. Verso de número 68, respondeu-lhe Jesus: Irmãos, a gente tem aqui que ser que nem Pedro. Aqui no verso 68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Irmão, sabe onde é que está a vida eterna? Nas palavras de Jesus. A vida eterna, irmão, está naquilo que nos ensinou o Filho de Deus. A gente tem que ser que nem Pedro: Senhor, para onde iremos nós? O teu discurso é duro. O teu discurso, Senhor, ele bate contra a nossa natureza pecaminosa. Senhor, é difícil de servir, a gente peca, a gente entristece, seja com palavras, pensamentos, atitudes, a gente erra, a gente falha, mas Senhor, para onde eu irei, se tu tens as palavras de vida eterna? Irmãos, na eternidade não haverá mais dor, não haverá mais lembrança das coisas passadas, que nem diz Isaías capítulo 65, verso 17. E quando ele diz lembrança das coisas passadas, ele está falando das coisas ruins. Não que a nossa mente será totalmente apagada, como alguns pensam: a gente vai chegar na eternidade e toda a nossa mente será apagada, será tudo novo. Não, irmãos, a gente vai lembrar do Evangelho, a gente vai lembrar do que a gente labutou aqui na obra de Deus. Eu creio que a gente possa até lembrar de perseguições, mas não sentindo dor, mas sentindo alívio, que agora nós estamos nos braços do Pai. Irmãos, mas tudo isso só foi possível pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Arrependei-vos e crede no Evangelho, pois é chegado o reino de Deus.